quero expressar primeiro a minha alegria de estar aqui, minha satisfação e gratidão de ter sido convidado pelo pastor Samuel Vitalino e de conhecer gente que ama o Senhor, mais distante da minha terra, a rever compatriotas que estão peregrinando por terras estrangeiras. Então, minha alegria de estar aqui e rogo ao Senhor que a palavra dele nesta noite, mais uma vez, edifique os nossos corações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, nós vamos ler versos 1 a 8, mas antes de lermos o texto, me permita dizer aquilo que já foi mencionado brevemente ontem pelo reverendo Samuel, que é assim, o porquê que a gente escolhe fazer uma conferência sobre a doutrina da justificação pela fé. Bem, uma das razões está ligada àquilo que o pastor Paulo Júnior mencionou ontem na palestra dele. A Martinho Lutero teve uma descoberta tão extraordinária com essa doutrina que ele chamou essa doutrina aquela que faz a igreja permanecer de pé ou cair. Então, significa que ela é cardeal, ela é fundamental para a saúde da igreja. Se ela é fundamental, então a gente precisa voltar nela. Mas eu acho que tem mais um aspecto que eu quero acrescentar àquilo que já foi dito ontem, que é o seguinte: pode ser que alguns aspectos da mensagem que eu vou trabalhar com vocês hoje não sejam tão novos para você, porque você está na igreja de Cristo Jesus já há algum tempo. Mas se ele não te parece novo, eu quero te dizer que ele é contra-intuitivo. Isto é, o evangelho nunca é a maneira natural das pessoas raciocinarem. Como quem diz, alguém era pecador, outro morreu no lugar dele, faz sentido. O evangelho nunca é assim. Ele nunca é algo natural, ele sempre é contra-intuitivo. E por isso, a gente precisa recordar que se Paulo diz que ele é loucura para uns e escândalo para outros, é porque ele vai contra a maneira natural de se pensar. E nós temos que voltar a ele para que a gente saiba pregar essa mensagem que, quando o Espírito aplica, é sabedoria de Deus e poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no coração desse evangelho está a doutrina da justificação. É por isso que a gente quer gastar tempo nesses 3 dias, começando ontem até amanhã, falando dessa doutrina que é tão cara para nós, tá bom? Então eu vou ler um trechinho da exposição mais longa do apóstolo Paulo sobre justificação, que é a exposição de Romanos. Eu não vou falar tudo que Paulo falou em Romanos, seria impossível. Então eu vou fazer algumas conexões no começo da mensagem, para ajudar você a entender o raciocínio dele. Paulo é muito direto, muito lógico na maneira como ele organiza o seu argumento, tá bom? Então vamos ler Romanos 4, de 1 a 8, e depois nós vamos orar e eu vou iniciar minha exposição. Diz assim a palavra do Senhor: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tendo que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado um homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vamos orar? Senhor, nós acabamos de ler uma passagem que lida com uma doutrina que já dissemos aqui, corremos o risco de assumi-la como algo já compreendido. Mas ela não é uma doutrina que se entende com facilidade, a não ser que o Teu Espírito abra os nossos olhos. E é fácil cair numa deturpação dela, quando nossa mente começa a raciocinar como mente de gente descrente. Então a nossa oração nesta noite é que o Senhor primeiro abra os nossos olhos para enxergar a verdade, corrija nossas percepções equivocadas e conforte o nosso coração. Permita que nós saiamos daqui não só entendendo melhor o Evangelho, mas
jubilosos de que o Senhor é um Deus tão bom e tão gracioso para conosco. Nós pedimos que esta seja a reação do nosso coração, trabalhado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a epístola de Paulo aos Romanos, ela começa nos seus primeiros capítulos escancarando o pecado de todo mundo. Fala primeiro dos que são descrentes, para mostrar como eles se perderam na vida, e depois vai falar dos judeus, que são os religiosos, se orgulhavam de que tinham a religião certa, mas eles também estão perdidos, até que Romanos chega naquele ponto em que fala assim: todos se extraviaram, ninguém faz aquilo que é justo, todos carecem da obra, ou todos estão debaixo da condenação de Deus. E aí vem o momento em que Paulo vai introduzir a doutrina da justificação. Ela começa no capítulo 3, versículo 21, e ele então vai introduzir um Deus que justifica aquele que é pecador e estava debaixo da condenação. Então, esse trecho que eu não vou expor hoje, o reverendo Augustus vai falar dele amanhã, é um trecho tão precioso na história do pensamento cristão, principalmente protestante, da Reforma, que Martinho Lutero chegou a falar sobre ele como sendo o capítulo mais importante da Bíblia, Romanos 3, de 21 a 26. E esse é o trecho que a gente vai ver exposto amanhã. Então a gente vai ver capítulo posterior para depois voltar em capítulo anterior da série. Então deixa eu pelo menos contar um pedacinho do que vem antes para você entender o nosso capítulo 4. No capítulo 3, Paulo vai estabelecer algumas verdades. E uma delas ele vai mostrar é que a justificação, ela não pode ser igualada à obra de Cristo. A justificação tem a ver com aquilo que é aplicado pelo Espírito à nossa vida. Mas a base da justificação é a obra de Cristo. A base da justiça com a qual Deus nos salva é a obra de Cristo. É com a obra de Cristo que ele faz uma declaração jurídica, como a gente ouviu ontem, forense, a respeito do pecador que nele crê. Então, uma das verdades, tem várias coisas, eu não vou explorá-las, a gente vai ouvir certamente uma boa exposição amanhã, mas uma das verdades que está dito no começo desse trecho de justificação, é que nós fomos justificados sem lei, Romanos 3, 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A ideia de que eu e você somos justificados, somos declarados justos sem lei, significa que você foi declarado justo não por obediência sua. A justificação não veio como resultado de esforço seu. Pelo contrário, a justificação não é algo que provém do nosso interior. E se alguém apelar para a fé, a gente vai mostrar como fé é apenas um órgão de apropriação. Ela não é justiça. Então, uma das verdades ditas no comecinho desse trecho famoso de Romanos 3 é que a justificação não vem de nós, de nada que procede de nós. E aí, no final do capítulo 3, Paulo vai trabalhar com algumas implicações dessa doutrina. E a implicação ligada à ideia de que a justificação não vem de nós, está no versículo 27 e 28 do capítulo 3, dá uma olhada. 27 e 28 diz assim: onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, uma das conclusões é que não tem do que você ou eu nos vangloriarmos, nos sentirmos importantes para Deus. Deus não olha para você e fala assim: que pessoa especial. Paulo está tentando esvaziar eu e você de qualquer jactância. E não é verdade dizer que Deus olhou o quanto especial você seria, por isso escolheu você. Não, Ele sabe exatamente a porcaria que eu e você somos. E mesmo assim, Ele escolheu você. Ele declarou você justo, baseado na beleza do seu escolhido filho, o eleito do coração do Pai. Então, no capítulo 4, agora eu estou chegando no texto que eu vou expor. No capítulo 4, Paulo vai trabalhar, expandir os conceitos que estão empacotados, por assim dizer, no capítulo 3. Para quem gosta de linguagem de computador, é como se justificação pela fé tivesse zipado, assim, no final do capítulo 3, né? Aquele arquivo zipado, compactado. E aí no capítulo 4 e no 5 ele vai fazer assim, ó.
Ele vai abrir o arquivo e vai mostrar algumas das implicações. Então a gente vai começar a abrir o arquivo e enxergar algumas das belezas. Uma das coisas que Paulo vai fazer é dar contornos concretos a essa doutrina com a história de Abraão. Paulo sabe que a gente é fanzaço de história. Não adianta a gente ouvir conceitos abstratos. Os conceitos ganham vida quando alguém conta uma história. É por isso que quando você ouve aquele sermão assim, muito, muito bom, e eu te pergunto, em que texto ele pregou? Você fala, não lembro, mas a ilustração foi linda, pastor. Porque eu e você guardamos histórias. A gente gosta de uma bela história contada. E Paulo vai então se referir a duas histórias no nosso texto. Mormente a de Abraão, mas ele também inclui um texto da história de Davi. Porque ele sabe que isso dá concretude à doutrina. Então a gente vai trabalhar com o capítulo 4 e como ele vai expandir. E eu vou focar simplesmente em duas expressões que aparecem no 3 e que ele expande no 4. A primeira expressão é a ideia de jactância. Olha lá, versículo 2. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Então ele vai falar da ideia de gloriar-se, de jactância. E também vai falar de uma justificação sem obras. Versículo 5 ele fala, mas ao que não trabalha, isto é, ao que não opera, porém crê. Então justificação pela fé sem obras. Esses dois conceitos são bem desenvolvidos no texto que eu li com vocês. Então a minha mensagem, eu espero seja simples de acompanhar. Eu vou gastar a maior parte do meu tempo explicando algumas das verdades do capítulo 4 e de como Paulo vai desenvolver a ideia de justificação pela fé, independente das obras. E aí no finalzinho da mensagem, eu preciso voltar os olhos para Tiago capítulo 2, em que Tiago vai pegar a mesma história de Abraão para argumentar que Abraão foi justificado não só por fé, mas por obras. Porque desde a época da reforma, essas duas passagens são jogadas uma contra a outra, como se elas estivessem dizendo ou coisas contraditórias, ou você torceria para falar a sua própria doutrina. Lutero, por exemplo, tinha uma certa dificuldade com o texto de Tiago, porque ter descoberto que você é justificado pela fé somente, independente das obras, foi libertador para ele. Então, voltar para um Tiago que fala, não é só fé, é obras, dá a impressão que ele teria que fazer um retrocesso na sua trajetória espiritual. Então a gente precisa chegar em Tiago 2 no finalzinho, para entender o que é que a palavra de Deus quer nos ensinar acerca desse assunto. Tá bom? Então a maior parte do tempo, Romanos 4, no finalzinho, Tiago capítulo 2. Então vamos lá, vamos começar com algumas verdades de Romanos capítulo 4. A primeira coisa que eu preciso dizer para você, que eu acho que não está claramente percebida, é que essa doutrina está sendo escrita por Paulo e ela está causando incômodo. Ela é uma doutrina escandalosa, uma doutrina chocante. Eu vou dizer por que ela é chocante. Em primeiro lugar, porque Paulo cita Abraão e Davi, que a gente sabe que são homens respeitados na história de Israel, e ele não os cita para dizer homens de fé, naquele sentido que a gente gosta de dizer assim, homens de vida cristã admirável. Ele cita para falar que eles eram homens esvaziados de obras, no sentido de que não foram justificados por alguma coisa que neles havia. Então, ao invés de citar Abraão e Davi como ótimos exemplos, que um judeu diria exatamente como nosso pai Abraão, ou como o nosso maior rei Davi, ele vai citar dois dos maiores heróis, mas sem nenhuma honra. É como se Paulo estivesse despindo esses dois homens e apresentando eles nus. Então a primeira coisa que causa incômodo é você pegar alguém respeitado como Abraão, respeitado como Davi, e não contar nada que represente respeito a eles, porque eles não foram justificados pelo seu comportamento. Então, comece a pensar em como é que um judeu ouviria isso, tá? Como é que um judeu ouviria que
O grande Abraão não foi justificado pelas obras. O grande Davi não foi justificado por obras. Foram homens que, de fato, foram esvaziados do respeito que lhes parecia devido. Então, esse é um primeiro aspecto chocante da doutrina. Mas eu acho que o que é mais chocante, e isso foi mencionado ontem pelo pastor Paulo Júnior, é que o texto apresenta que Deus justifica o ímpio. Verso 5. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Lembra, justificar foi explicado ontem, eu vou repetir aqui. Justificar não é transformar alguém, não é fazer uma pessoa correta. Justificar é uma declaração forense, é dizer não culpado diante de um tribunal. Dizer que um ímpio é não culpado parece torcer a justiça. Por isso que a Escritura tem em outras partes do Antigo Testamento de que Deus não justificaria o ímpio. Está lá em Êxodo 23, 7. Inclusive, quando você pega a tradução grega do Antigo Testamento, de Êxodo 23, e Romanos 4, é quase copia e cola. As palavras são praticamente idênticas. Para mostrar que Paulo pegou uma frase em que Deus diz, eu não justifico o ímpio. E aí diz que Abraão creu naquele que justifica o ímpio. Peraí, ele justifica ou não justifica? Afinal de contas, esse Deus declara alguém culpado, não culpado, é isso mesmo? Então, essa parte é chocante, e ela é tão chocante que Paulo precisou, no texto anterior que eu não expus para vocês, precisou mostrar que Deus arranjou uma forma de honrar o seu caráter, de ser justo e de salvar pecadores, justificar. Por isso que o famoso parágrafo de Romanos 3, 21 a 26 termina dizendo que Deus é justo e justificador. Porque em Cristo Jesus ele consegue punir pecados e ao mesmo tempo salvar pecadores. Então, esses dois aspectos mostram que a primeira verdade que eu quero destacar nesta noite é que a doutrina da justificação pela fé, ela é uma doutrina chocante. Mas o fato dela ser chocante, o fato dela ser surpreendente e até desconcertante para gente que gosta de defender uma moral, não significa que ela desonre o nosso Deus. Deus não é desonrado no seu gesto justificador. Por quê? Porque na verdade nós somos justificados pelas obras do nosso Senhor Jesus. O Senhor Deus, aprecia aquilo que o seu filho faz. Inclusive o seu filho conversa como quem operou obras. Pai, eu cumpri tudo aquilo que o Senhor me designou para fazer. Agora restitui-me a glória que eu tinha antes de haver mundo. Jesus conversa em linguagem de mérito. Ele pode fazê-lo. E de fato, alguém está trazendo crédito para essa história toda. Então, existe mérito na nossa justificação. Existe mérito, existe um justo que Deus considera em seu juízo. O nosso texto não está enfatizando isso, o texto que eu li com vocês no começo, não está enfatizando isso porque ele está destacando a nossa fé que está separada das nossas obras, porque está tratando só do pecador. Mas quando você olha a Escritura como um todo, a gente aprende que a justificação é um processo que, é um ato que honra Cristo e consequentemente honra o Pai. O escândalo da cruz, o choque da justificação pela fé, na verdade é a glória do nosso Deus em Cristo. Então, nós somos justificados pelas obras de Cristo Jesus em nosso lugar. Mas continuando na explicação desse texto, eu quero dizer o porquê que Paulo está preocupado em usar Abraão aqui. Ele faz, no começo do capítulo 4, ele faz aquilo que a gente chama de silogismo. Ele começa assim, versículo 2. Se alguém foi justificado por obras, tem motivo de gloriar-se. E no versículo 2, ele vai dizer, se Abraão foi justificado por obras, tem motivo de gloriar-se. Então, o silogismo é mais ou menos assim. Se alguém
vive uma vida correta pode se orgulhar. Abraão viveu uma vida correta, portanto, ele pode se orgulhar. Mas quando ele chega nesse momento, na conclusão do silogismo, ele logo nega. Ele diz assim: porém, não diante de Deus. E aí vai mostrar a escritura, onde diz que Abraão creu em Deus. Ele não foi justificado pelo seu comportamento, mas ele creu em Deus. Aqui no versículo 3 está sendo citado Gênesis 15, verso 6. Então, Paulo nega a conclusão de que Abraão poderia se vangloriar, e a própria história de Abraão, ela ajuda a gente a entender por que ele não poderia ser justificado pelas obras. Eu vou lembrar de alguns pontos, alguns são bem conhecidos, outros a gente não se lembra muito bem. Um primeiro aspecto da história de Abraão que mostra a sua fraqueza, e que a gente não lembra bem, é que num primeiro momento em que Abraão chega na terra, e adora ao Senhor em vários lugares da terra, diz que há fome na terra. E o que ele faz? Ele vai para o Egito. Essa é a primeira expressão de incredulidade de Abraão. Por quê? Quem está lendo esse texto é o povo que saíra do Egito e ia entrar na terra prometida. Pensar em voltar para o Egito é sinônimo de incredulidade. Então, quando Moisés conta a história dizendo que Abraão foi para o Egito, é a primeira desconfiança de que a terra prometida seria suficiente para prover. Lá no Egito ele mente sobre a sua esposa para Faraó. Passado um certo tempo, Abraão de novo titubeia com respeito à promessa divina de um filho. E ele resolve deitar-se com a serva da sua esposa. Depois Deus se apresenta diante dele, o confronta, renova a promessa e diz: o filho vai ser com Sara. E ele diz: Deus abençoa o Ismael, porque com a Sara não vai ter jeito. Ele se mostra incrédulo, mesmo Deus se apresentando diretamente com ele, falando com ele. E mais para o final da vida, ele novamente esconde a identidade da esposa, uma segunda vez, agora diante de Abimeleque. O que eu quero mostrar com esses pontos negativos da vida de Abraão, não foi marcado só por pontos negativos, mas é que a vida dele revela para a gente que ele não foi uma pessoa sem tropeços morais, sem tropeços de fé. Então ele não pode ser justificado por obras. E para provar esse ponto, Paulo acrescenta o exemplo de Davi. Por quê? Porque ele vai dizer no versículo 7, citando o Salmo 32, ele vai dizer: bem-aventurado. Bem-aventurado é uma expressão que significa abençoado, bendito. E quem é o abençoado aqui? É a pessoa que anda nos caminhos do Senhor? Não. É o perdoado. Abençoado é o que foi perdoado. Pisou no tomate, mas foi perdoado. Então, a maneira como Paulo está trabalhando os conceitos aqui, mostra que os grandes heróis Abraão e Davi são homens esvaziados de honra, mas repletos da graça de Deus. O que eu acho que isso, em que isso nos edifica? Eu creio que a gente precisa lembrar que Paulo não permite que Deus se mantenha descontente com o pecador remido. Não importa o que você ou eu façamos, não é verdade que Deus se frustra com você e larga a mão de você. Nesse sentido, uma vida que enfatiza muito a nossa moralidade, uma pregação que enfatiza só a nossa moralidade, perde a sua força. Porque não é verdade que fica qualquer pendência entre você e Deus. No caso da fé católica romana, existe a penitência. Lembra? A penitência é você dizer que Cristo cuidou das penas eternas, é o que eles dizem, mas ainda tem as penas temporais, as penas desta vida. Então a penitência é você cuidar das penas desta vida, é por isso que você faz penitência. Aí você diz: mas isso é o catolicismo romano, pastor. Graças a Deus a gente não tem isso na igreja evangélica. Não é verdade. No nosso meio a gente não usa esses termos, mas a gente tem um legalismo compensatório. Isto é, você já percebeu como às vezes você reage a alguns tropeços seus tentando compensar? Você fala assim: Senhor, eu prometo que no ano que vem vai ser diferente. Ou você faz o quê? Você fala assim: é melhor eu comprar um presentinho para ela, porque depois do que eu fiz. Olha como a sua cabeça pensa. Ao invés de você entender que você se relaciona com o seu Deus, ou com o seu cônjuge,
como alguém que é perdoado em Cristo, você busca compensar. E isso é a versão evangélica de penitência. É a maneira pela qual a gente acha que restou alguma pendênciazinha para a gente tratar. Alguma coisa que a gente precise fazer para poder sanar esse relacionamento ferido. Então a gente cai nessa mentalidade legalista, sabe? No relacionamento com Deus e no relacionamento com o próximo. A gente deveria entender que a nossa relação com o nosso irmão deveria sempre ser calcada na justificação pela fé. Observe como isso faz diferença. Imagine você confrontando um irmão que está em pecado. Aí você fala, eu chego para você e falo assim: fulano, você deveria confrontar o seu irmão. Aí você fala assim: ai pastor, quem sou eu? O que você quer dizer é assim: eu não tenho moral, eu não sou ninguém. Presta atenção, você não confronta porque você tem moral. Eu não tenho moral. Ninguém confronta porque tem moral. A gente confronta porque a gente está defendendo a verdade. Então quando você chega para confrontar alguém em amor, você o faz não porque você tem crédito na fila da moralidade, mas você faz porque você está defendendo a verdade. Agora, isso é vida comunitária baseada em justificação pela fé, independentemente das obras. Entendeu? E outra, você não confronta só nas áreas em que você vai bem. Você confronta até nas áreas em que você vai mal. Do contrário, você está pensando de maneira legalista. Mas, tem uma outra coisa nesse texto aqui que eu preciso destacar para vocês, que é a imputação da justiça. Pastor Paulo Júnior falou um pouco sobre isso ontem, então eu vou falar rapidamente para que a gente explique para quem não pôde estar aqui ontem, mas também não seja por demais enfadonho para aqueles que já ouviram. Esse texto, que é citado aqui no versículo 3, ele não é citado como sendo a conversão de Abraão, sabe? Abraão já era crente antes. Por exemplo, a gente sabe que Hebreus conta a história de Abraão, dizendo que Abraão saiu sem saber aonde ia. Por quê? Porque pela fé ele creu em Deus. Então, já no começo da história de Abraão, em Gênesis capítulo 12, quando ele sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que Deus vai mostrar, ele já é crente, ele já responde em fé. Porém, esse texto de Gênesis 15, ele ajuda a mostrar a linguagem de imputação que Paulo quer utilizar para falar de justificação. Porque o texto hebraico diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, vamos lembrar o que imputação tem a ver com justificação. A ideia é que justificação envolve o creditar, o considerar os pecados nossos como sendo de Cristo e a justiça de Cristo como sendo nossa. Imputar, e que é importante eu explicar isso, imputar não significa transferir, às vezes a gente confunde isso. Imputar é considerar como crédito alguma coisa que você fez ou que outro fez. Vou dar um exemplo. Quando uma pessoa vai à guerra e faz um ato heróico e ele recebe uma medalha de honra, o que está acontecendo é que honra está sendo imputada a ele por algo que ele fez. Imputar significa colocar na conta, considerar como daquela pessoa aquilo que ou ela fez ou outra pessoa fez por ela. É claro que no caso da obra justificadora de Deus em Cristo, é Cristo que está fazendo por nós. Então o que foi explicado ontem pelo pastor Paulo Júnior, e eu só reforço aqui, é que Deus não só cancela a nossa culpa, Ele nos fazendo, digamos assim, zerados na nossa conta, mas Ele contabiliza a justiça de Cristo e nos declara justos. É como se a nossa conta negativa ficasse não só zerada, porque não tem mais dívida, ela ficasse cheia de crédito. Você entrasse no banco achando que ia ser preso e o gerente sentasse você dizendo assim: nós gostaríamos de dar um outro empréstimo a você, você é um cliente dos nossos melhores. E você fala assim: não, está falando com a pessoa errada, não é possível. Só pode ser. Depois de tudo que eu fiz que traz descrédito ao meu Deus. Então, a imputação, ela envolve esse creditar a você de algo que foi feito representativamente, no caso de Cristo.
Agora, aqui eu preciso entrar numa aplicação que tem a ver com a defesa da fé. A nossa fé, ela é linda, mas nem todo mundo acredita nela. Há pessoas que criticam o conceito de imputação, dizendo que, na verdade, ela parece uma ficção legal. Uma ficção jurídica. Por quê? É comum ouvir os autores dizendo que Deus trata você como se você não fosse pecador, como se você fosse justo como Cristo. Deus trata você como se estivesse olhando para a justiça de Cristo. A ideia da linguagem do como ser parece que faz de conta. Então, alguns criticam dizendo que isso é uma trapaça jurídica, é uma ficção legal. Eu quero mostrar para você por que não é. Eu quero que você guarde essa história. A remissão de pecados, quando Deus perdoa o seu pecado e declara você justo, isso é tão real quanto, por exemplo, a história de Paulo escrevendo para Filemon. E na carta de Paulo para Filemon, ele fala assim, ó, tem um escravo seu que está aqui comigo, que te deve um bocado. Faz o seguinte, coloca na minha conta. Agora imagine que a reação de Filemon tenha sido a de obedecer à orientação do apóstolo. O que está acontecendo ali? Ele está, de fato, perdoando e abençoando Onésimo? Claro que sim. Ele está libertando Onésimo de todas as suas dívidas. O que eu quero dizer é que uma solução legal para alguma coisa não é menos real do que se Onésimo tivesse pago ele mesmo. Assim como a doutrina da adoção é jurídica, mas o adotado não é menos filho do que o biológico. E quando alguém paga algo por você, não está menos pago do que quando você paga, se fosse um caso de um fiador. Então, chamar a doutrina da justificação de ficção legal é desprezar tudo aquilo que na esfera jurídica é tão real quanto se fosse feita pelo próprio devedor. A realidade de Cristo cumprir a lei e sofrer o castigo do pecado produziu resultados reais. Deus foi realmente reconciliado e se tornou de fato favorável para contigo. Agora, tem uma frase aqui no texto que causou polêmica e ainda causa polêmica até os dias de hoje. Olha os versículos 4 e 5 comigo. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. A frase polêmica é a última do verso 5. Quando é dito que a fé é atribuída como justiça. Veja, a palavra fé aqui, o crer, certamente está no coração do capítulo 4 de Romanos. Porque o verbo crer aparece 6 vezes e o substantivo fé aparece 10 vezes nesse capítulo. Então, capítulo 4 está falando de fé? Está falando de fé. Está falando de crer? Se está. Está falando disso o tempo todo. Mas qual é a função da fé em nossa justificação? E aí que a porca torce o rabo. Porque tem fiéis que acham que Deus olha para o pecador e diz assim, não vou olhar para a sua justiça. Por causa de Jesus, vou olhar para a sua fé. E vou considerar a sua fé como sendo justiça. A ideia é que o próprio ato de crer vira o substituto da justiça. O problema disso é que crer vira uma ação nossa. Então você não é justificado pelas suas obras de obediência, mas por suas obras de fé, por assim dizer. Tá? Como se a justiça pudesse ser alcançado pelo ato de crer. Mas ninguém na Bíblia é justificado com base na fé. A justificação é pela fé. E a fé aqui é o objeto. Você não é justificado pela força da sua fé, mas por aquilo em que você crê. O objeto da sua fé. No caso aqui, Deus e as suas promessas em Cristo.
Por que eu estou defendendo que não pode ser o ato de crer? Bem, por algumas razões. Abra sua Bíblia no capítulo 2 de Romanos. Volta aí 2 páginas, ou se você tiver no virtual, vai para o capítulo 2, versículo 13. Como é que alguém se torna justo? O texto vai dizer, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Como é que alguém é justificado? Quando ele pratica a lei. Praticar a lei, não crer, é aquilo que torna alguém justificado na sua essência. Então, se alguém crê, mas não pratica a lei, isso não é suficiente para justificá-lo. Por quê? Porque ele precisa ser justificado com obediência à lei. Inclusive, Abraão, no nosso texto, é chamado de ímpio quando ele foi justificado. Isto é, ele não fez nada que seja honroso, como a gente já falou aqui. E Deus, como eu já disse, não admite a justificação do ímpio, a não ser que lhe seja imputada justiça vinda de outro. Então, o ponto que eu quero estabelecer é o seguinte: a gente não pode pegar a confiança de Abraão e dizer que Abraão, ele foi abençoado porque ele creu de verdade, porque ele rompeu em fé, porque ele de fato fez por onde e creu no Senhor de todo o seu coração. Não é verdade. A fé não é considerada justiça. O ato de crer não é o que Deus vê. Então, o meu ponto é explicar a você que o foco tem que estar no objeto da fé, não em seu ato. Porque se for no ato, a gente vai dizer assim, pena que creu errado, mas creu com sinceridade, pastor. Entendeu? Mas na Escritura, Jesus Cristo honra até quem diz assim, creio, ajuda-me na falta de fé. Porque mais vale pouca fé no Deus verdadeiro do que muita fé naquilo que é falso. Então, é o objeto da nossa fé que é levado em consideração aqui. Nós não somos justificados por aquilo que não é justiça. E fé não é justiça. Se Deus justificasse você por causa da sua confiança, Deus seria injusto, porque Ele consideraria o que não é justiça como se fosse justiça. Entendeu? Ele consideraria aquilo que não é justiça como se fosse justiça. Eu quero explicar por que é importante a gente entender direito. Isso aqui não é apenas firula teológica. Eu acho que tem 2 lições aqui muito edificantes para nós. A primeira é a gente entender que a gente tem que colocar a honra no seu devido lugar. A fé, como dizia João Calvino, é como a boca que se alimenta do pão. O pão é o que sustenta, o pão é a justiça de Cristo. A fé é apenas a boca que se alimenta, que come, que se apropria. O pão é que alimenta, a boca é apenas o órgão de apropriação. Então, entenda por que a gente precisa dar destaque ao alimento antes do que à boca. É porque nós exaltamos, se eu exalto aquilo que o órgão de apropriação faz, a fé, eu acabo dando glória àquilo que não é glorioso. Imagina eu vindo do Brasil, visitar aqui os Estados Unidos, e eu vou à sua casa, e vou comer uma refeição preparada com capricho. Você gastou horas, falou assim, vou tratar o pastor Heber com carinho. Preparou a refeição que você sabe fazer muito bem. Eu sento à mesa com você, como milambuzo, diz, que delícia. No final da minha refeição eu digo assim, essa boca é espetacular. Gente, uma salva de palmas para essa boca espetacular. Por que essa frase é ridícula? É porque no final de uma refeição muito gostosa, a gente não louva a boca. A gente louva o alimento. A gente agradece quem fez. A boca foi o órgão de apropriação. É claro que foi. É aquilo que Deus te deu para você se deleitar. Você não louva a boca. Você louva o fato de que aquilo foi preparado com capricho. E você agradece quem fez. Por isso que a boca não pode ser o alvo das atenções. A boca nunca recebe louvor. Quem tem que receber louvor é o Senhor que deu o pão e aquelas mãos que prepararam. Então,
É importante que a gente entenda que falar que não é o ato de crer, mas aquele em quem a gente crê, o objeto da fé, sendo aquilo que nos justifica, bota a honra no lugar certo. Eu creio que uma segunda lição tem a ver com reconhecer as limitações da fé como instrumento da justificação. Eu falei que nós somos justificados pela fé, não por causa da fé. Então ela é um instrumento. Ela não é a base, vamos dizer assim, da nossa justificação. Então, perceba como é importante a gente colocar a preposição correta aqui, pela fé e não por causa da fé. É porque a fé, como objeto da imputação, geraria perguntas assim complicadas. Isto é, o que acontece quando a fé fica fraca? Ou quando ela é imatura? Ou quando ela é ignorante? Você fica mais justificado, menos justificado? O ponto que eu quero dizer é que a gente não pode ser justificado por tipos de fé diferentes. Entende? E nós temos, na nossa trajetória cristã, momentos em que a gente está mais firme na nossa confiança, menos firme. A gente titubeia, a nossa fé oscila. A Escritura ensina isso. A nossa fé reformada ensina isso. Então, o que eu quero que você guarde é que na maneira de nós reformados entendermos a justificação, a fé funciona apenas como um órgão de apropriação. Quando ela fica fraca, o que muda é apenas a sua percepção, não o seu status. Isto é, você continua filho de Deus, sentindo ou não sentindo. Você continua perdoado, se achando ou não se achando. Sabe quando você fala assim, eu sei que Deus me perdoou, mas eu não sinto. Problema seu. A verdade é que, se você confessou os seus pecados em Cristo, você foi perdoado. Sentindo muito, sentindo pouco. Por quê? Porque o seu status não muda. O seu status não está baseado na força da sua fé, mas na genuinidade daquilo em que você crê. Seja a sua fé mais forte, seja ela cambaleante. Última observação que eu quero fazer do Salmo, de Romanos 4, é o Salmo 32, que é citado nos versos 7 e 8. A partir do versículo 6, Paulo vai acrescentar a história de Davi à história de Abraão. E é importante a gente entender como o Salmo 32, ele vai assim, casar muito bem com o ponto que Paulo quer estabelecer. Porque ele é escrito por Davi, e Davi é a história de um rei que tinha tudo para ter sucesso. Pensa bem, veio da vida simples de pastor de ovelhas. Mostrou sua valentia contra animais e contra exércitos. Se tornou o rei mais vitorioso de Israel em batalhas. E ele estava construindo um legado extraordinário. Quando de repente, ele se entregou à sensualidade. E seu lar começou a se esfacelar. No entanto, ao invés do salmo ser uma expressão de lamento pelo seu fracasso, ele é um salmo de alegria. Por quê? Por causa do perdão. Bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. A sua alegria é que ele foi perdoado. Então, o que ele está fazendo em Romanos 4 é mostrar o argumento de que você é justificado pela fé independente das obras. E o Salmo 32 corrobora. Porque ele vai falar que Deus não imputa pecado, versículo 8, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não acredita na sua conta os seus pecados. Isso é sinônimo de imputar justiça que ele falou antes. Aqui eu preciso fazer essa observação com cuidado. Aqui, Paulo parece igualar justificação com perdão de pecados. E não é para você pensar que Paulo está negando que além do perdão de pecados você tem que receber a justiça de Cristo. A gente já falou que Paulo ensina isso, né? O pastor Paulo Júnior ontem mostrou vários textos, um dos famosos é 2 Coríntios 5:21, que fala que Jesus Cristo se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça nele. Então a gente crê na dupla imputação. Porém, a ênfase de Paulo aqui é de que Davi foi justificado quando foi perdoado.
Portanto, até Davi, grande rei, foi justificado independentemente de obras. E o curioso é que Abraão viveu antes da lei. Davi viveu depois da lei de Moisés, para mostrar dois períodos diferentes da história de Israel e a mesma forma de serem justificados, pela fé e não por obras. Alguém poderia dizer, Abraão foi justificado pela fé porque ainda não tinha lei. Mas Davi já vivia debaixo da lei mosaica. E, no entanto, como é que ele foi justificado? Por ter obedecido à regra de Deus? Não, porque ele creu em Deus e no Deus misericordioso que perdoa até 1000 gerações daqueles que nele se comprazem. Então, aqui a gente vê algumas verdades que eu quero trazer ao seu coração, porque elas têm sido confortadoras para mim também. Duas verdades que acho que o Salmo 32 nos ensina nesse contexto aqui. Primeiro é que a doutrina da justificação, ela é saudavelmente humilhante. Saudavelmente humilhante. E a segunda é que ela é confortantemente persistente. Deixa eu explicar essas duas expressões. Quando eu digo ela é saudavelmente humilhante, o que eu estou querendo dizer é que ela não nos dá a honra de sermos admiráveis. Ela só te dá o status de ser perdoado. Eu vou explicar por que isso humilha. É porque eu e você somos pessoas que constantemente lutamos contra os nossos fracassos. E eu conheço um pouco do seu coração porque eu conheço o meu. E a gente não é muito diferente, não. A gente fica irado quando a gente falha. Você não admite ter errado em coisas que você sabia que não devia ter errado. Você conhece a palavra de Deus. Você já tem um tempo de caminhada cristã. Não tinha nenhuma razão para você fazer o que você fez. Isso te deixa extremamente irado consigo. Além do problema consigo, você tem problema com os outros. Que a gente morre de vergonha quando os nossos erros são expostos diante de outras pessoas. O nosso desempenho não é o que deveria ser. E isso causa grande transtorno ao nosso coração. A gente gostaria que a nossa vida fosse marcada por muitos acertos, sabe? A gente gostaria que a vida cristã fosse sempre um degrau acima. Sempre um degrau acima. E você olhasse para trás e falasse assim, olha quanto eu caminhei. Mas a verdade, você olha para trás e fala assim, meu Deus, parece que eu estou patinando no mesmo lugar faz um tempo. Isso frustra a sua alma. Frustra a cada um. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus não dá a você a honra de ser gente cujo currículo é ilibado. Deus não opera para que a gente tenha uma carreira de sucesso ao fugir do pecado. Nós somos todos de ficha suja. Mas nós somos abençoados com o perdão de cada um dos nossos pecados. Em outras palavras, do que você pode se gloriar? Não do seu desempenho espiritual. Mas se você pode se gloriar em alguma coisa, é na cruz de Cristo, disse Paulo. Sabe por quê? Porque a cruz lembra a você quem você é. E lembra a você quem Cristo é. A cruz é a sua vergonha. E é a glória dele. É só isso que Deus te dá o privilégio de ter. Isto é, Ele não te dá a honra de ter uma vida admirável. Ele só te dá o privilégio de ser perdoado. A segunda coisa, eu disse que ela é confortantemente persistente. Por quê? Porque a justificação é um acontecimento que persiste sobre nós com seus efeitos abençoadores durante toda a nossa vida de falhas, até o retorno de Jesus Cristo. Eu gosto de explicar aos meus alunos, quando eu ensino teologia, que a justificação é parecida como uma mensagem oficial vinda do juiz. Uma espécie de documento de pagamento de dívida. É como se o oficial viesse à sua casa, batesse à sua porta. Quando você atendesse, você fosse, então, saudado com boas notícias. Todas as suas dívidas que te angustiam estão aqui, saudadas. Guarde esse documento. E aí você pega aquele documento, você bota na gaveta, que ele é importante. Se alguém um dia vier cobrar, você tem o documento.
O que acontece ao longo da nossa vida? Sempre vem gente cobrar. Sempre. Você não é uma pessoa digna. O que é verdade. Satanás só trabalha com verdades para tentar enganar você. Ele tenta enganar, mas ele trabalha com verdades. Você não tem crédito. Não deveria ter o ministério que você tem. Ele fala isso para mim também. Isto é, ele expõe as nossas vergonhas. E nesta hora, eu preciso voltar para a gaveta, tirar o documento e ser confortado pela realidade de que eu sou definitivamente perdoado. Nenhum cobrador pode me incomodar. Por quê? Porque o perdão de pecados é contínuo. Perceba, não é que a sua confissão ela garanta perdão, mas ela é a maneira com a qual você se apropria do perdão que Cristo já conquistou. Por isso que a Escritura diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele não perdoa na hora que você confessa, porque Ele conta, assim, moedinhas de ouro espiritual. É que a sua confissão é a maneira de dizer, eu me apego a Cristo. Não tem jeito, eu sou um falido espiritualmente. Eu preciso do meu Cristo. E então você é perdoado. Então a justificação, ela te acompanha por todos os dias da sua vida, à medida que você confessa os seus pecados a Deus, trazendo paz e consolo a um coração ainda trôpego. Eu quero terminar indo brevemente para o texto de Tiago, capítulo 2. Eu peço que você abra a sua Bíblia lá. E por que é importante eu ir para esse texto? Porque Tiago vai pegar o mesmo texto de Gênesis, o mesmo, e vai tirar uma conclusão aparentemente oposta. Olha só. Paulo, no texto que a gente está estudando, de Romanos 4, falou que nós somos justificados pela fé, que nós não recebemos aquilo que é resultado do nosso trabalho, nós somos justificados pela fé, independente das obras da lei. E aí em Tiago capítulo 2, versículo 24, o Abraão que foi justificado pela fé, independente das obras, em 2,24 diz, verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. O sola fide parece ir para o ralo, porque aqui diz, não por fé somente. Então como é que vocês estão ensinando justificação pela fé somente? Para piorar, Tiago cita no versículo 23, o mesmo texto que Paulo cita. E se cumpriu a escritura, a qual diz, ora Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então é o mesmo texto de Gênesis 15, verso 6. Então é como se Paulo tivesse pegado esse texto, pregado um sermão, e Tiago tivesse pegado esse texto e desdito tudo que Paulo disse. Então esse aparente conflito tem gerado muitas conversas, muitos artigos, muitos livros, muita discussão ao longo da história. E para simplificar a explicação aqui, eu preciso dizer que Paulo e Tiago estão lidando com problemas distintos. Tiago está preocupado em mostrar que a fé precisa ser evidenciada. Veja que no versículo 24, ele fala, verificais, isto é, vocês podem perceber, enxergar, visualizar quem é justificado. Tem a ver com a preocupação que essa fé seja evidente aos homens. É a mesma coisa que ele disse no versículo 18. No 18 ele fala assim, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. O que Tiago está argumentando aqui é que tenta mostrar que você tem fé sem obras. Não dá, porque eu não enxergo o coração. Então eu não vejo sua fé. Eu só conseguirei vê-la se ela age em conformidade com, se essa fé opera, se ela trabalha de maneira condizente com o que ela crê. Então, é o que você faz que revela o seu coração. É por isso que Jesus ensinou a gente a observar as palavras. As palavras falam do que está cheio o coração. Você não enxerga o coração, mas por que você consegue entender algumas pessoas? Pelo que elas falam. O falar evidencia
o que se passa no interior. Semelhantemente, Tiago está dizendo que as obras evidenciam aquilo que se passa no nosso interior. Prova de que Tiago não está falando de gente exemplar, apenas de fé que se evidencia por comportamento condizente, é que junto com Abraão ele cita Raabe. Raabe é uma prostituta. Não é o melhor exemplo para você falar de uma vida correta. Não é o melhor exemplo para você falar de uma vida íntegra. Abraão, tudo bem, eu entendo, vai. Todos os escorregões dele, ele é admirável, não é? Mas Raabe não tem um currículo exemplar. Seja como Raabe. A gente não ouve sermões assim, não é? Não dá, né? É complicado. Então, por conta disso, o que Tiago quer ensinar para a gente? Ele quer mostrar que a fé, ela tem que evidenciar um comportamento condizente. E entenda por que Tiago está interessado nisso. Crer corretamente e até ter reações emocionais resultantes dessa fé, não provam que a sua fé é genuína. No nosso texto, Tiago ensina no versículo 19, versículo 19, que os demônios também confessam a existência do único Deus. Então eles têm fé correta. E eles até tremem, porque eles sabem do que esse Deus é capaz. Em outras palavras, eles não só têm a ortodoxia, mas na hora de mostrar as emoções, elas fluem dessa ortodoxia. E eu não estou aqui brincando, só estou querendo mostrar para você que é possível você ter emoções muito intensas. Isso não revelar a sua fé. Não revelar fé genuína. Por quê? No argumento de Tiago, a fé precisa se mostrar operosa antes do que emotiva. Para que a nossa justificação seja vista, ela precisa operar. As obras de Abraão e Raabe não são obras meritórias. Elas são obras revelatórias da condição deles com Deus. E eu termino explicando como eu acho que é a melhor maneira de explicar esse texto. Por que Tiago está enfatizando, não por fé somente, mas por obras? Alguns estudiosos, e eu acho que essa é uma explicação plausível, dizem que Tiago possivelmente está combatendo a uma deturpação do ensino paulino, ou de alguém que tenha ensinado como Paulo. O ponto de Tiago, ao citar a história de Abraão em Gênesis 22, porque ele cita também em Gênesis 22, olha lá versículo 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Está falando de Gênesis 22, entregar o seu filho em obediência a Deus. Isso foi uma demonstração da sua fé. É isso que Tiago chama de obras. Por que ele está desejoso de citar essa história? É porque a fé precisa ser consumada, revelada por obras. Versículo 22 vai dizer: vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, isto é, ela se concretizou, ela se evidenciou. Tiago está interessado em dizer que a nossa vida precisa revelar a fé genuína. É importante eu terminar com Tiago 2, porque a fé protestante, desde a Reforma, sempre foi atacada por estimular uma vida desregrada. Se é pela fé, então é fácil, os críticos diziam. Se é pela fé, então você vive do jeito que você quer. Contudo, quando a fé protestante ensina que a justificação acontece à parte das obras, isso significa a parte do mérito, mas nunca a parte da presença de obras. Porque o crente genuíno sempre se conduz em conformidade com a sua fé. Aqui eu preciso explicar uma coisa, porque eu acho que para a maioria de vocês, como foi para mim durante um tempo, a percepção nossa é de que obras têm a ver com caridade, com trabalhar na igreja, com fazer coisas. E aí a gente diz, e eu já vi crente usando esse exemplo, e o ladrão na cruz lá, que não teve tempo para fazer obras. Errado. Sabe por que é errado? Porque até quem viveu pouco tempo na fé,
agiu em conformidade com a sua fé. Você lembra que ele critica o seu companheiro bandido por ter desonrado aquele que nada fez? Você não tem temor de dizer isso dele que nada fez? O que a Escritura está mostrando? Que até alguém que viveu pouco tempo na fé, agiu em conformidade com a sua fé. A gente sabe porque que ele é crente? Primeiramente porque Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas segundo, porque a sua fé se revelou genuína pelas obras. O ponto é dizer que nós somos chamados a viver de uma forma que a justificação fique evidente. É nisso que justificação e santificação andam juntas. São coisas distintas, mas elas andam juntas. Aquele que se entrega a Cristo, a fim de ser liberto da culpa do pecado, também quer se libertar do poder do pecado. É por isso que 1 João 1,9 é tão bonito. E eu só citei uma parte desse texto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, mas não para por aí. Termina dizendo, e nos purificar de toda injustiça. Por quê? Porque você não quer só ser alguém perdoado. Você quer agir em conformidade com o perdão que você recebeu. É isso que você mais quer. Essa é a expressão de quem ama a Jesus. É andar em conformidade com o presente recebido. Eu quero pedir a Deus que nos dê isso hoje à noite. Nos dê não só compreensão da doutrina, mas diga assim, Senhor, me permita andar em conformidade com aquilo que eu recebi. Eu não quero ser ingrato. Eu não quero ser ingrata. Eu quero andar em novidade de vida, por causa daquilo que Cristo fez em meu lugar. Vamos orar? Ó Senhor, a Tua palavra nos ensina muitas coisas ricas, dentre elas, esta doutrina da justificação pela fé que temos exposto ontem, hoje e continuaremos a fazê-lo amanhã. E esta doutrina tem muitas aplicações possíveis e eu não esgotei elas de forma alguma. Mas a nossa oração é que a beleza do Evangelho seja sempre renovada aos nossos olhos. Que os teus servos aqui presentes nunca percam o encanto pelo Senhor. Nunca deixem de admirar as tuas obras maravilhosas. E a responder em louvor por tudo aquilo que o Senhor fez por eles. Abençoa o teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que nos ouvem, sejam aqui presentes ou pela internet, que porventura ainda não entenderam o Evangelho. Faze-os compreender que não há nada que eles podem fazer que os tornará aceitáveis a Ti. Cristo é quem nos torna aceitáveis a Ti. Então que estas pessoas que nos ouvem hoje à noite se agarrem em Cristo. Creiam em Cristo. E clamem por Cristo. Para que cubra os seus pecados com a justiça dele. Pedimos que os fiéis que aqui estão sejam renovados em sua confiança, mesmo quando a sua fé é cambaleante, é trôpega. Entendendo que a fé trôpega, ela faz mal a nós, mas ela não nos rouba a beleza de sermos teus. Nós seremos teus para sempre e sempre, a despeito das nossas fraquezas hoje. Então louvado seja, Senhor, porque o Senhor nos rouba qualquer jactância e isso faz bem a nós. E o Senhor tira de nós o temor, fazendo-nos andar altaneiramente. Nós pedimos que o teu povo seja fortalecido nesta noite, no nome e por amor de Jesus. Amém.